Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos essa edição falando da queda de um avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, onde 61 passageiros que estavam a bordo não sobreviveram. Mas vamos acompanhar porque estamos dando a informação do início do fato e teve outros acontecimentos durante toda a semana. Vamos observar. Eu falo aqui da frente do condomínio onde essa aeronave caiu aqui em Vinhedo. As autoridades montaram aqui um verdadeiro posto de comando avançado. São diversas autoridades que estão aqui, inclusive o governador de São Paulo, para atuar em conjunto na retirada desses corpos do local do acidente e também nas investigações das causas dessa queda da aeronave. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, por volta de 11h57 da manhã e se dirigiu ao aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, onde chegaria pouco depois de 1 da tarde. Por volta de 1h20, essa aeronave perdeu o controle, perdeu o contato com a torre de controle e, segundo a Força Aérea Brasileira, a aeronave, o piloto, não comunicou nenhuma adversidade meteorológica e também nenhuma situação de emergência. Moradores aqui do condomínio nos contaram que por volta desse horário, pouco depois de 1 da tarde, essa aeronave foi vista no céu, perdendo o controle e caiu muito rapidamente aqui entre duas casas. Havia moradores nas duas casas, mas eles conseguiram sair, sobreviveram e, como vocês disseram, as 61 pessoas que estavam nesta aeronave morreram, 57 eram passageiros e 4 eram tripulantes. Entre esses passageiros, uma professora da Universidade Federal do Paraná, que em nota lamentou a morte dela, e também 15 médicos que participariam de um congresso na capital paulista. Bom, a gente viu uma movimentação muito intensa aqui, porque diversas unidades operacionais de Corpo de Bombeiro, Polícia Científica chegam aqui durante todo o dia. A gente está aqui desde o meio da tarde. Essas são estações, verdadeiras estações de trabalho para atuar, como eu disse aqui, na apuração agora das causas deste acidente. No meio da tarde, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, nos disseram que foi preciso então apagar o incêndio causado pela aeronave, resfriar o solo, para que então os técnicos do CENIPA, o Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, começassem essa perícia. Está aqui também uma equipe da Polícia Federal que vai atuar com investigações de acidentes aeronáuticos e também ajudar na identificação de pessoas vítimas de acidentes aéreos. Estão aqui também Defesa Civil de São Paulo, Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrite, disse em entrevista coletiva que os corpos vão ser retirados daqui e enviados ao IML de São Paulo. Pela base operacional que foi montada aqui, a gente já consegue observar que esse trabalho, tanto de retirada dos corpos quanto de identificação, deve ser longo. Mais detalhes do que aconteceu aqui hoje você vê agora na reportagem. O avião de prefixo PSVPB decolou às 11h58 da manhã do aeroporto municipal de Cascavel. A viagem acontecia a 17 mil pés de altitude, cerca de 5.200 metros. 1h e 23 minutos após a decolagem, começou a perder altitude. A queda levou cerca de 1 minuto. A aeronave perdeu velocidade e sustentação e entrou no estado chamado de parafuso chato, uma situação em que o piloto perde o controle. O avião atingiu a fachada de uma casa de condomínio e houve um incêndio. O barulho estava muito intenso em cima da escola e a gente saiu para olhar. No que a gente saiu para olhar, ele estava de lado, bem embaixo, bem próximo à escola. Aí ele rodopiou e aí só deu tempo de gritar, caiu. Aí eu me assustei, as meninas disseram, na sua casa. Eu falei, não, minha casa fica mais pra cá. Só que aí já veio um vizinho gritando, foi no Recanto Florido. Imediatamente eu peguei o carro e vim pra cá, porque meu marido e meu filho estavam em casa. Foi muito perto da sua casa? Foi na rua de baixo.
O modelo acidentado era um ATR-72, de origem francesa e italiana, é fabricado desde a década de 1980. O modelo é voltado para transporte regional de passageiros, por ter motores turbo-hélice e as asas posicionadas na parte superior da aeronave, é capaz de operar em pistas de aeroportos com infraestruturas modestas. No Brasil, mais de 40 aviões ATR-72 fazem voos regionais nas empresas Voipés e Azul. Polícia em ação. E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação, falando dos Correios que alertam para o golpe pelo celular em compras internacionais. A questão é se você já recebeu um SMS no celular falando que uma compra internacional sua foi taxada e com um link para você resolver esse problema. É aí que está a situação, pois milhares de brasileiros vêm recebendo esta mensagem. Mas os Correios alertam que tudo isso é um golpe. Então preste bem atenção nessa questão. Olha, esse é um golpe que tem sido muito frequente. Eu, semana passada, recebi uma mensagem dessa, vários colegas também já receberam, e geralmente o texto da mensagem diz que é preciso pagar uma taxa para liberar uma encomenda. E vem um link que encaminha para uma página falsa com a logomarca dos Correios para que o pagamento seja feito, geralmente em Pix. E as mensagens falsas, elas chegam por SMS, mas elas também podem chegar por e-mail e por WhatsApp. E à primeira vista, Luciana, elas parecem bem convincentes. Elas podem trazer informações como o número verdadeiro do rastreio de uma encomenda e até o endereço real de entrega. E a recomendação dos Correios para não cair em golpes, Luciana, é sempre acessar os canais oficiais, o site e o aplicativo para celulares dos Correios. No aplicativo e também no site dá para rastrear, acompanhar as entregas e saber se é realmente necessário o pagamento de tributos de importação. Polícia em ação. E vamos agora ao caso seguinte do Polícia em Ação, falando de crianças de até 9 anos, que inclusive são as maiores vítimas de violência sexual. Exatamente um dos alarmantes casos que é apontado por esse levantamento, que foi feito através da Unicef e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E nas informações ele apresenta ali que a violência sexual contra a criança é um fato bastante alarmante. Só para se ter uma noção, entre 2022 e 2023, houve um aumento de 23,5% dos casos registrados de estupro contra meninos e meninas de até 4 anos de idade e de 17,3% de crianças de 5 a 9 anos. Sobre esta conversa, vamos aí ouvir a consultora do Fórum. É algo que preocupa, porque a gente sabe que o recorte de vítimas preferenciais desse tipo de violência é mais jovem, né? Então a gente está falando de crianças de 0 a 4 anos, de 5 a 9 e de 10 a 14. Esse é o grupo mais vitimizado, né? Não são as adolescentes mais velhas ou mulheres adultas. Então são meninas que de fato têm muita dificuldade de procurar ajuda, que sequer entendem o crime que foi cometido, a violência que sofreram. Então é preciso que exista uma rede de proteção muito eficiente, muito atenta a qualquer sinal de dificuldade, né, ou enfim, de introspecção de uma menina, de qualquer tipo de sinal que chame a atenção dos responsáveis, professores, profissionais de saúde, pais, mães, né, de que algo pode ter acontecido. Porque a gente sabe que são as meninas e meninos mais novos os principais vitimizados, e também é o local onde essa criança é mais vítima, né? Então é dentro do ambiente doméstico, que torna ainda mais difícil a proteção dessas crianças. Polícia em ação. E vamos agora ao último fato do Polícia em Ação, falando aí da Lei Maria da Penha, que completou 18 anos, e o desafio justamente é expandir os avanços da Lei Maria da Penha para as capitais. E é um dado bastante alarmante, porque o Conselho Nacional de Justiça trouxe essa discussão de como se conseguir a efetivação desses direitos de quem é vítima da violência doméstica. E o primeiro desafio é justamente fazer a lei ainda ser mais conhecida, né? Divulgar-se ela melhor. Vamos observar.
Maria Aparecida perdeu a irmã, de apenas 15 anos, vítima de feminicídio. Mais um caso de ex-namorado que não aceitou o fim do relacionamento. Não identifica que aquilo já é uma violência, aquilo ali já é um passo para um feminicídio. Elas não costumam identificar, ainda acham que o agressor pode melhorar. Há exatos 18 anos era sancionada a Lei Maria da Penha, um marco importante na luta contra a violência doméstica. Um dos principais pontos da legislação é trazer mecanismos para romper o ciclo de agressões às mulheres, como as medidas protetivas de urgência. Direitos, no entanto, que precisam ser ainda mais conhecidos. Uma pesquisa do Data Senado mostra que apenas 2 em cada 10 mulheres se sentem bem informadas sobre a Lei Maria da Penha. Para mapear e seguir enfrentando esse e outros desafios, hoje e amanhã, o Conselho Nacional de Justiça promove a 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Na abertura do evento, um momento histórico que cumpriu uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu as falhas cometidas pelo Judiciário no caso da biofarmacêutica cearense Maria da Penha, que sofreu 2 tentativas de homicídio pelo marido na década de 80. Em nome da justiça brasileira, é preciso reconhecer que, no seu caso, ela tardou e foi insatisfatória. E, portanto, nós lhe pedimos desculpas em nome do Estado brasileiro pelo que passou e pela demora em punir os culpados. É o reconhecimento a um trabalho que foi feito desde o dia em que tentaram contra a minha vida. Porque desde esse dia eu comecei a lutar por justiça. E a justiça não aconteceu com a rapidez que deveria ter acontecido. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que ainda há muito por fazer e renovou um chamado à população. Nós precisamos criar mais juizado, mais Ministério Público, mais Defensoria Pública, mais centros de referência, mas nós precisamos ter um povo que se mete, que diz que em briga de marido e mulher se mete e faz alguma coisa. Liga no 190. Liga no 90 e se não souber fazer, liga no 80 que nós vamos saber dizer para você como tem que ser feito. Nós precisamos interiorizar a lei, porque as mulheres dos pequenos municípios estão desassistidas nesses sentidos, porque não tem onde denunciar, não tem como se inteirar sobre os seus direitos, né? Porque o conhecimento sobre a lei não está em todos os municípios, porque não existe incentivo para isso. Polícia em ação. E com este último fato, o quadro Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá. Polícia em ação.